Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, ¿sí? Y bueno, primeramente yo quería decirles que me quedé muy contenta con la clase de la semana pasada, ¿no? Em que tuvimos um encontro em linha e vocês participaram bastante. Nós conversamos sobre a questão da moda, né? A moda consciente, o consumo consciente, da gente refletir um pouquinho mais sobre as nossas ações, sobre a preservação do meio ambiente. Nós falamos de muitas coisas relevantes, né? E vocês levantaram também várias temáticas que depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que aula legal, né? Eu acho que a gente conseguiu finalizar este conteúdo sobre moda sustentável, sobre consumo verde, muito bem na última aula, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos começar o capítulo 7 da apostila, que está na página 99. A temática é bem interessante também, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Conversar, pra gente discutir também. E, primeiramente, né, para não perder o costume, claro, eu vou começar com 3 perguntinhas para que a gente possa, então, desenvolver o conteúdo e na próxima aula a gente possa conversar também um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta é, para ti, é possível reconhecer os rasgos que nos definem e diferenciam de los demás? Então, vocês conseguem verificar as características que te diferencia dos demais? Eu consigo, algumas delas. A segunda, ¿crees que mantienes los mismos rasgos de tu identidade durante todo o tempo? E com todas as pessoas? Muito interessante essa pergunta. Então, você acredita que você mantém as suas características pessoais a todo momento e também com as mesmas pessoas? Por exemplo, você fala comigo de um jeito, com a sua mãe de outro, com seus amigos de outro, ou não? Com qualquer pessoa que você fala, você continua mantendo essa sua característica pessoal. Vamos lá. E a terceira pergunta é: como contestarias a la pregunta que abre este capítulo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Cómo contestaría para mí? En la próxima clase yo quiero que ustedes hablen. Bueno, chicos, ahora vamos a leer un texto que es de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que está en la página 100. Vamos a ver. Hora de la lectura. Consejos de una oruga. La oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio. Por fin, la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. ¿Quién eres tú?, dijo la oruga. No era una forma demasiado alentadora de empezar una conversación. Alicia contestó un poco intimidada. Apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Sí sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. ¿Qué quieres decir con esto?, preguntó la oruga con severidad. A ver si te aclaras contigo misma. Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señora, dijo Alicia, porque yo no soy yo misma. Yo lo veo. No veo nada, protestou la oruga. Temo que no podré explicarlo con más claridad, insistió Alicia en voz amable. Porque, para empezar, ni siquiera lo entiendo yo misma. Y eso de cambiar tantas veces de estatura en un solo día resulta bastante desconcertante. No resulta nada, replicó la oruga. Bueno, quizás usted no haya sentido hasta ahora nada parecido, dijo Alicia. Pero cuando se convierta en crisália, cosa que ocurrirá cualquier día, y después en mariposa, me parece que todo lo parece un poco raro, ¿no cree? Ni pizca, declaró la oruga.
Bueno, quizá los sentimientos de usted sean distintos de los míos, porque le aseguro que a mí me parece muy raro. A, a ti, dijo la oruga con desprecio. ¿Quién eres tú? Con lo cual volvían al principio de la conversación. Alice empezaba a sentirse molesta con la oruga. Por eso, por esas observaciones tan secas y cortantes, de modo que se puso tiesa como un rábano y le dijo con severidad: Me parece que es usted la que debería decirme primero quién es. ¿Por qué? Inquirió la oruga. Era outra pergunta difícil. E como a Alicia não se lhe ocorreu nenhuma resposta convincente, e como a oruga parecia seguir em um estado de ânimo de lo mais antipático, la niña dio media vuelta para marchar-se. Então, se acabou a história. Agora vamos a reflexionar um pouquinho sobre. Então, primeiramente, chicos, para que nós possamos entender a história. Primeiramente, Alicia charla com quem? Quem é o personagem, ¿sí? Com quem Alicia habla. Então, ella vai falar com uma lagarta. E qual é o tema da conversação? Primeiramente, qual foi a primeira pergunta que a lagarta fez para Alicia? Quem eres tu? Então, o tema da conversa é quem é a Alicia, tá? E, bom, tem algumas expressões também que a gente pode perceber que elas são chamadas de heterossemânticas, tá? Então, se escrevem igual ao português, só que o significado é diferente. Como, por exemplo, um rato. Um rato, por favor. Se a gente vai na Espanha, ou nos países que falam espanhol, um rato é um momento, né? Agora, você imagina se a gente vai em alguma loja. Um rato, por favor. A pessoa vai falar, um rato? Aqui nós não vendemos rato, senhora. Então, um rato é um momento, tá? E também aqui, ó, outra expressão. Por fim, la oruga se sacou la pipa de la boca. Pipa, em português. Pipa, né? Que os meninos gostam de soltar e algumas meninas também. Agora, em espanhol, não, pessoal. Em espanhol é diferente. Pipa significa cachimbo. Olha isso. Então, olha aqui como o espanhol, muitas vezes, né, que o pessoal fala que é fácil, que eu já não gosto disso, fico muito estressada. Na verdade, não, né, gente? Tem, então, essas palavras que são heterossemânticas, tá? Escreve igual ao português, só que o significado é diferente. Então, são nessas armadilhas que muitas vezes as pessoas caem, né? Porque elas entendem literalmente ali a palavra, só que o significado, muitas vezes, elas não sabem. Então, tem aqui também outra, nipisca, declarou la oruga. Essa expressão nipisca, se a gente for ver no português, parece, nem piscou, né? Ela nem pisca, só que não. No português significa assim, nadinha. No espanhol significa nadinha, tá? E também, ó, Alicia empezava a sentir-se molesta. Molestar. Se a gente for no dicionário de português, também eu acho que é o mesmo significado. É incomodada. Por exemplo, eu me quedo molesta quando as pessoas... quando estou em um estabelecimento e as pessoas quedam mirando-me. Então, eu vou num lugar e as pessoas, elas ficam me olhando. Eu fico muito incomodada, tá? E também outra expressão. Me parece que todo le parecerá um pouco raro. Uma pessoa rara. Em português, uma pessoa rara. Uma pessoa diferente, né? Por exemplo, é raro. É raro ver pessoas assim. Tipo, é difícil ver pessoas assim, né? No português. Agora, no espanhol, não. Tá? No espanhol, é estranho. Por exemplo, eu
semana passada, eu he conocido uma pessoa muito rara, estranha, tá? Então, pessoal, é muito interessante que nós possamos conhecer essas palavras que são parecidas com o português, né? Escrevem, tem a mesma grafia, só que o significado é diferente. Então, nós chamamos de heterossemânticos, tá bom? E é muito legal, porque às vezes a gente acaba confundindo mesmo, né? Quando a gente não tem um conhecimento, nós confundimos e nós levamos ao pé da letra. E aí acaba que a interpretação e às vezes a resposta, né? Se alguém fazer alguma pergunta com essas palavras, a gente acaba fazendo outra interpretação, que não é a certa no espanhol, no caso, tá? Bueno, chicos, como nosotros estamos hablando de identidad, algo muy relevante que nosotros estudiemos hoy en esta clase es sobre informaciones personales, ¿sí? Está en la página 103 de la apostila. Bueno, chicos, hay varios documentos en que podemos nos identificarnos. Y en español es distinto que en portugués también. Vamos a ver. Aqui, ó, o DNI. Vamos ver o que é o DNI. É um documento nacional de identificação. Para nós, né, o DNI é como se fosse, não, na verdade, é o RG. Então, pra gente, né, o DNI é o CPF. E o RG, né, que vem tudo junto. Então, é o RG. Então, é o nosso registro geral, né, que fazendo a tradução das siglas, né, registro geral. E em espanhol, DNI. E também ele passaporte se escreve distinto, pero não dá pra gente entender que é o passaporte mesmo, tá? E por último, la tarjeta de conductor. Tarjeta de conductor é a carteira de motorista. Então, esses 3 documentos, né, nós podemos levar nos lugares para mostrar, então, como forma da nossa identidade, tá? Porque lá vai conter os nossos dados pessoais, tá bom? Bom, pessoal, na página 104 da apostila, nós vamos verificar, então, aqui, um documento. E esse documento, primeiro, ele já está preenchido, tá? E aí nós vamos verificar, então, na verdade, é a estrutura do documento, para que vocês possam identificar e depois tem uma atividade para vocês preencherem aqui também. Como, por exemplo, documento é o nome, né? Documento Nacional de Identidade. Então, acá. Primeiro apelido. Segundo apelido. Então, o apelido em espanhol, eu acho que vocês já sabem o que é, né? É o sobrenome, tá? Então, é o que eu já tinha falado para vocês. Palavras que se parecem com o português, só que tem um significado totalmente diferente. Então, apelido é sobrenome. Então, qual que é o apelido de você, se você for em algum lugar? Por exemplo, eu vou viajar pra, sei lá, pra Espanha. Ou pro México, né? Que é os meus sonhos de viagem, que eu pretendo ir futuramente. Aí a pessoa chega em você, qual é o teu apelido? Aí você não vai falar assim, sei lá, Cis, que é o meu apelido, né? Cis. Não, vou falar que é Bueno, porque apelido é sobrenome. E se eles querem perguntar qual que é o seu apelido, né, que é pra gente, Cis, o meu no caso, eles falam assim, qual é tu apodo? Apodo é apelido e apelido é sobrenome. Dá até uma confusãozinha na mente, né? Mas é interessante. Aí depois, el nombre, que é o nome, né? El sexo, ¿sí? La nacionalidad, la fecha de nascimento. Então, la fecha é a data de nascimento. E vamos saber. Bueno, então, acá. Sim. E la firma. Ó, firma também é. Qual é la firma? Qual é tu firma? Aí, se a pessoa trabalha numa empresa, vai achar que é firma. Lá, meu pai trabalha na empresa tal. Não, gente. Firma é assinatura,
tá? Então, bem interessante também. Bom, então, agora, chicos, tem uma atividade aqui para que vocês possam, então, preencher el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, de acordo com a imagem que está aqui, tá bom? Então, é uma atividade para vocês fazerem em casa. Bom, as atividades, né, que vocês terão que realizar, pessoal, é bem tranquila. Eu já dei a resposta de algumas, tá? A meu microfone. Ó, página 101, 102, 103 e 104. Bem tranquilo. São 4 páginas, sim. Só que eu já passei a resposta para vocês, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula online. E eu conto com a presença de todos vocês, tá bom? E tenham um ótimo final de semana, se vocês verem a minha aula no dia certinho, tá bom, gente? É isso. Beijinho, beijinho. Hasta la próxima.